Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Começando mais um vídeo muito animado com as mensagens que eu recebi de vocês, cobrando vídeos novos, né, perguntando, já faz um tempo que eu não gravo. Glória a Deus por isso, a gente tá aqui, não vou parar mesmo. Depois desse tempo parado, a gente volta falando sobre o quê? Falando sobre o tema que é problema para todos nós, né? Pecado. Todo mundo tem problema com pecado. Quem não tem problema com pecado? A Bíblia fala que quem fala que não peca, tá mentindo. A grande questão é ter uma vida de pecado, uma prática de pecado, ou ter aqueles pecados que a gente comete no dia a dia, porque nós somos pecadores mesmo, e infelizmente a gente comete esses pecados. Por exemplo, né? Às vezes você acaba mentindo, às vezes você olha para aquela mulher na rua, às vezes você comete um pecado ali durante o dia, você já se arrepende, poxa, não devia ter feito isso. Infelizmente a nossa natureza é pecadora, a gente vai cometer, a gente tem que continuar lutando contra esses pecados para que eles aconteçam cada vez menos no nosso dia. Porém, existe uma outra questão que é um problema sério, que é a nossa vida de pecado, a prática do pecado, conhecido entre os jovens como o pecado de estimação. O que é o pecado de estimação? É aquele pecado que você sabe que você não deve cometer, que você não deve fazer, mas você continua fazendo periodicamente. Esse pecado que vem na sua cabeça agora, exatamente esse, é aquele pecado escondido que você acaba cometendo, que já tá na hora de parar. Você tem que vencer esse pecado. A gente não pode ter pecado de estimação. Mas talvez você possa se perguntar: por que eu vou parar de pecar se me faz bem? Por que eu vou parar de fazer coisas que me dão prazer, me fazem bem? Existe até uma corrente filosófica chamada de hedonismo, que basicamente diz que a razão da vida é o prazer. É um pouco mais profundo que isso, mas basicamente é isso. Infelizmente a nossa sociedade, ela tá muito hedonista. Ela tá pensando apenas no prazer. Então quando a gente pensa no pecado apenas no prazer, vai ser difícil a gente vencer ele. Se a gente ficar pensando assim, por que eu vou parar de pecar se é gostoso pra mim? Vai ser bastante difícil vencer. Então eu quero trazer outras coisas aqui para ajudar você a vencer aquele pecado de estimação. Em primeiro lugar, o salário do pecado é a morte. A Bíblia já fala isso lá em Romanos 6:23. Ou seja, a recompensa que você recebe por pecar é morrer. Quando você peca, você mata o seu espírito e aos poucos vai matando também a sua carne. E se você morrer numa vida, numa prática de pecado, você vai ter ainda a morte eterna, que é a sua morte espiritual. Então, além de você matar o seu espírito, você está matando o seu corpo, e ainda se você morre nessa prática, você tem ainda a morte eterna, para sempre, longe de Deus. Então, já vemos aí que o pecado ele não traz só prazer, ele pode nos trazer prazer, porém ele também nos traz morte. A segunda questão que a gente tem que pensar é o seguinte: o pecado ofende a Deus. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, sede santos porque eu sou santo. Deus é santo. Todas as vezes que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. É como se nós dessemos um tapa na cara de Deus. Dessemos um tapa na cara daquele que enviou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Olha que pesado isso. Em terceiro lugar, além do âmbito espiritual, o pecado ele também segura a nossa vida aqui. Deus tem grandes coisas para você, coisas muito boas nessa vida aqui. Tem coisas lá na eternidade, claro, mas tem coisas boas aqui. Só que o pecado, ele nos segura, é como se ele nos impedisse de chegar até as coisas boas que Deus tem para nós. Quando você vive uma vida de santidade, você está caminhando na direção do Senhor. Mas a partir do momento em que você tem uma prática de pecado, acontece sempre na sua vida, você começa a regredir, começa a dar passos para trás. E as coisas boas que Deus tem preparado para você, ainda nessa vida, ficam difíceis de alcançar, ficam cada vez mais longe. Deus tem coisas boas para você. Imagine só se Billy Graham, que foi o grande evangelista do século XX, não tivesse deixado os pecados dele para trás. Imagine o que seria de nós se Paulo não tivesse deixado os pecados dele para trás. E por que você não pode ser um Billy Graham do nosso tempo? Por que você não pode ser o Paulo do século XXI? Deus pode ter esses planos para sua vida, só que enquanto você fica naquele pecadinho ali, você mesmo fica impedindo que as grandes coisas de Deus venham para sua vida. Além disso, tem uma coisa que a gente esquece: o pecado ele pode nos dar prazer, mas a alegria somente Jesus traz. E os nossos pecados nos afastam de Deus. Lá em Isaías tem esse versículo que diz isso. Então, o pecado ele pode te dar um prazer que dura aí alguns segundos, talvez até alguns minutos, mas uma alegria realmente que sustente a sua vida, você só encontra em Jesus. Não deixa o pecado ficar te segurando. Não deixa o diabo ficar te amarrando, te segurando a uma vida medíocre, a uma vida mais ou menos. Deus quer que você viva uma vida topzera e você fica aí vivendo uma vida mais ou menos na prática do pecado.
Talvez você tenha vivido uma vida assim medíocre, não sabe o que está acontecendo, não consegue viver plenamente, embora seja cristão. É por causa daquele pecado ali escondidinho que você precisa vencer, deixar para trás, confessar o seu pecado, como diz a palavra também. Ele é fiel para te perdoar. Bola para frente, vamos viver coisas novas. Deixa as coisas velhas para trás. Deus tem grandes coisas para sua vida. Então eu espero que esse vídeo abençoe você, tá bom? Não esquece de curtir aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Gente, às vezes eu fico longe aqui do YouTube, mas eu ainda tô nas redes sociais. Sigam lá no Facebook, também no Instagram. Eu vivo fazendo ali enquetes, interagindo com o pessoal, então você consegue também interagir comigo ali no Instagram, Facebook e tudo mais. Combinadinho? Espero vocês no próximo vídeo e até lá!